desde da CPI da pandemia, né, Leandro? Você e toda a sua equipe. Obrigada pela paciência. Parabéns pelo profissionalismo, tá? Todos vocês, todos que nos assistem. Eu gostaria de fazer algumas ponderações. Quero também parabenizar o presidente, que, apesar de eu ter ficado chateada com ele algumas vezes, ele é um amigo muito querido, fiquei chateada por conta dos nossos requerimentos que o senhor, com toda razão e com a sua sabedoria nessa cadeira, tentou contemporizar. Né? Não foi do meu agrado a decisão, mas eu respeito, eu o respeito muito. E pela voz firme, muitas vezes, sempre que necessário. Então, muito obrigada. Mas a minha sinceridade, o carinho que a gente tem e a confiança nas pessoas é quando a gente pode dialogar, divergir e continuar amiga. Então, eu continuo sua amiga, tá? Tenha em mim sempre uma amiga. E a minha amiga Elisiane Gama, pela bravura. Às vezes eu fico pensando, me lembro, ô Leandro, da CPI da pandemia. Se fosse Renan Calheiro sentado ali, ou Omar Aziz, será que brincariam tanto? Eu, hoje, já creio que não. Não desrespeitariam tanto. Mas amizade com todos os colegas, os respeitosos colegas, enfim. Eu gostaria aqui de dizer que, apesar de todas as dificuldades, nós entregamos um relatório. Não foi igual algumas CPIs que foram abertas aí apenas para fazer palanque, griteiro, e aí não fizeram um relatório. Nós estamos entregando um relatório robusto e eu vou destacar como exemplo 2 divergências que eu tenho em relação ao relatório. Mas uma das questões que mais me preocuparam, presidente, todos que estão nos ouvindo, e aqui eu vou também tecer críticas a um outro poder e a amigos queridos, pessoas que eu respeito muito, em quem eu votei. Eles foram sabatinados aqui no Senado Federal. Eu votei a favor e votaria de novo, mas eu gostaria de destacar aqui a gravidade da intervenção além do normal, além dos limites que a nossa Constituição nos dá dentro dos sistemas de checks and balances, do sistema de freios e contrapesos tão conhecido, porque dentro dos 3 poderes, essa expressão significa que o sistema entre os poderes do Estado mutuamente se controlam, como, por exemplo, o Legislativo julga o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Por outro lado, o presidente da República tem o poder de vetar projetos de lei. Já o Poder Judiciário pode anular os atos dos demais poderes em casos de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Então, o sistema de freios e contrapesos é para manter a nossa democracia. E quando você atinge com uma decisão o núcleo de controle, aí você também está interferindo na essência do poder e na essência dos sistemas de freios e contrapesos. Por exemplo, quando o eminente ministro Cássio Nunes nos proibiu de trabalhar livremente no poder de investigação que nós temos aqui, no nosso poder de polícia. Isso é algo que eu gostaria muito de conversar com ele para que eu consiga realmente entender o que está acontecendo. Por quê? Porque é grave. Então, aí, realmente, nós fomos obrigados a acabar com a CPI antes que tenhamos uma crise institucional muito grande, porque esta intervenção é grave. Essa intervenção é grave. E quero lembrar aqui aos brasileiros, pedir para que explicar, senadora Elisiane,
Por que é que nós não tratamos aqui daquelas pessoas que já estão presas, que depredaram, que estavam aqui agindo no dia 8? Eles eram uma parte deste projeto golpista, eram uma parte da engrenagem e o elo mais fraco. Eles foram os soldados rasos jogados na linha de frente. Se der certo, já que nada deu certo até agora, se der certo, vai ser com eles. E incentivaram, incitaram, financiaram, não disseram para essas pessoas irem para casa. Elas foram alimentadas de várias formas, dentro, inclusive, de um fundamentalismo religioso, a indução dessas pessoas em medo. E o que eu peço para a população é para que passe a estudar. Tanto que eu acabei de adquirir o livro do Dr. Amaury Saad, para que eu não cometa nenhuma injustiça, porque ele apareceu agora nessa história. E é um ensaio sobre o artigo 142 da Constituição, quando ele fala do artigo 142. Antes de falar qualquer coisa sobre ele, eu vou ler o livro dele. Como eu estou lendo aqui, ó, certas... aqui, ó. Psicopatas no Poder, com, inclusive, o prefácio de Olavo de Carvalho. Se alguém quiser entender técnicas de golpe de Estado, tem livro também. Tem livros e livros e livros. E peço para você que está em casa, dá um Google, digita aí, Lei 14.197 de 2021. E você vai entender. Não dá tempo de, em 10 minutos, a gente falar tudo. Quero lembrar de um detalhe aqui, que, por incrível que pareça, nós não votamos nenhuma pessoa tida como infiltrada, porque ninguém indiciou, ninguém fez nenhum requerimento de pessoas infiltradas. Por incrível que pareça. Estranho demais. Porém, o escopo desta CPMI foi o seguinte: foi tratar de quem ainda não apareceu, porque eu duvido que o Supremo não esteja investigando a alta cúpula, os mandantes, os incitadores, os financiadores, os parlamentares envolvidos no golpe de Estado. O Supremo vai chegar neles. Só que quem está sofrendo por enquanto são pessoas que fizeram crime que eu considero de menor potencial ofensivo. Sou contra o indiciamento de José Eduardo Naime. Eu conheço o Naime. Enquanto outras figuras aqui presas receberam muitas visitas no presídio, um recebeu 72, outro 42. O Naime, que todo mundo fala aqui, tadinho, ficou a ver navios. Eu tentei ver o Naime e eu fui impedida. E aí são questões, já que não vou externar aqui, porque são questões gravíssimas. Mas sim, tomei providências. Muitos deles que estavam aqui fazendo seus relatos ficaram calados, e eu sei disso. Por quê? Porque ficaram com medo. Mas, contudo, porém, todavia, nos seus interrogatórios, nos processos que continuam em segredo de justiça, eles falaram muita coisa. Então, não pense, essa CPI aqui nós vamos entregar o nosso trabalho, mas aqui não acaba. Também sou contra, e vou pedir para a senadora Elisiane Gama retirar o nome de uma pessoa do Mato Grosso do Sul, Júlio Nunes, que, na verdade, ele fez até menos do que muitos fizeram lá no Estado. E ele foi o bode expiatório da vez. Mas aí, para os outros, é muito fácil. Olha, todo mundo que senta aí, você é o guerreiro, parabéns, você vai ficar na história. É simplesmente porque eles não querem aparecer. Então, o nosso escopo era buscar, não vocês, porque vocês já estão sendo processados e são os bodes expiatórios. Mas sim, os mandantes, a alta cúpula. E eu tenho certeza que a justiça ainda vai puni-los. Nós realmente erramos, todos nós, em subestimar. A tentativa de golpe foi anunciada milhares de vezes. E sim, nós jamais acreditamos
que isso pudesse realmente acontecer. Presidente, essa CPI não vai terminar em pizza. Se der em pizza, a culpa é dos outros poderes, como aconteceu na CPI da pandemia. Nós terminamos o nosso trabalho, só que as atividades de persecução penal e tal, dos dois poderes, judiciário e também do Executivo, Polícia Federal, não caminharam. Então, a pizza está nos outros dois poderes. Tomara que aqui o brasileiro tenha a real noção da gravidade do que aconteceu. Eu mereço mais esses segundinhos, porque todas as vezes que os outros falam, independente de qualquer coisa, eu fico calada e respeito. Isso é democracia. Eu sou uma democrata. Obrigada, parabéns e que tenhamos um resultado satisfatório. Muito obrigado.